Nós vamos agora entrar no ponto alto do treinamento, que é o pouso em autorrotação real. Por que é o ponto alto? Apenas porque criou-se um tabu em torno desse assunto de se treinar ou não treinar autorrotação com pouso no Brasil, conforme já foi comentado, e isso vem perdurando por mais de 30 anos. Porque existem manobras muito mais complexas que ninguém se deu o trabalho de proibir, como o pouso, por exemplo, sem pedais, que a gente acabou de comentar. Como existe toda essa aura de mistério em cima da autorrotação, acaba que gera um problema colateral difícil, porque um ou outro piloto começa a se achar melhor porque pousou em autorrotação, quando na realidade é apenas uma obrigação de todo mundo ter a capacidade de trazer a aeronave para o solo, como também já foi dito. Autorrotação simulada e autorrotação real é uma coisa que se fala muito, que não se deve treinar o pouso, que basta treinar a autorrotação simulada, e eu tenho insistido muito o seguinte: a autorrotação simulada tem resultados limitados. Ela só serve para quem já sabe pousar real. Então alguém precisa primeiro saber pousar real para ensinar a autorrotação simulada, para que ela se torne representativa da manobra que será realizada. Então, a autorrotação real é aquela que a gente vai até o solo com o motor desengrasado. Se está com o motor cortado ou não, não vai fazer a menor diferença. O que importa é que a gente toque no solo antes que o motor engrase em marcha lenta, por exemplo, que vai provocar uma pequena distorção no procedimento. Nós vamos trabalhar essa autorrotação lembrando o seguinte: ela tem 4 fases. Nós temos um procedimento de entrada em autorrotação, que nós já falamos várias vezes aqui, para falha de FCU, para falha de hidráulico, que vai ser sempre o mesmo. Depois nós temos uma descida em autorrotação, que é a segunda fase, o flare e o pouso. Então, durante a descida em autorrotação, eu vou me preocupar apenas com o ponto de toque, a rotação e a velocidade. Eu tenho que trabalhar isso com muita clareza, porque se nós tentarmos fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente vai acabar se confundindo. Então, na hora que a buzina toca, o procedimento é entrar em autorrotação. Acabou, é só aquilo que eu penso. Depois que eu entrei em autorrotação, identifiquei, acendeu a luz PGTM, eu não estou em falha de FCU, a buzina apagou, não estou em falha de hidráulico, eu estou com o motor apagado, eu tenho que procurar um local para pousar e eu tenho então que ajustar a minha velocidade, que aqui em São Paulo nós vamos trabalhar com 70 nós, se estivermos ao nível do mar com 65 e acabou. E nós vamos descer então nos preocupando com manter a rotação, manter a velocidade e olho no ponto de toque que a gente escolheu. Para manter a rotação é outra coisa que merece perder alguns segundos. É muito comum a gente ficar brigando com a rotação, ou seja, entro em autorrotação, aperto a curva, o rotor dispara, eu puxo o coletivo, esqueço que apertei a curva e que puxei o coletivo e afrouxo a mão. O rotor cai a rotação, eu esqueço de baixar o coletivo. Aí quando eu vejo já caiu abaixo do mínimo, eu baixo mais o coletivo. E a gente fica brigando com o coletivo. Então vamos lembrar de uma coisa: a rotação é função, de novo, da altitude, densidade, ou seja, pressão e temperatura, e é função do peso do helicóptero, tá certo? Se eu tiver mais pesado para uma mesma posição de coletivo, eu vou ter mais rotação. Então, nós vamos trabalhar o seguinte: se eu tenho, num determinado momento, eu estou num determinado local, a densidade daquele local não muda de uma hora para outra. A densidade é constante, a altitude, eu não vou ter variação grande de rotação para uma mesma condição de peso. Então, se eu estou num determinado dia, eu tenho uma posição de coletivo para cada rotação que eu escolher. E se eu quiser descer com a rotação no meio da faixa verde, que é outra coisa importante de se mencionar, quando a gente faz autorrotação simulada, a gente coloca o NR um pouquinho acima da faixa verde para garantir que a gente está desengrasado de fato. Quando eu estou em autorrotação real com o motor reduzido,
eu posso deixar a rotação na faixa verde e eu devo deixar a rotação na faixa verde, que é para garantir que eu tenha o julgamento de onde que eu alcanço, qual é a distância que eu chego, se eu estou alto, estou baixo em relação a um determinado ponto que eu quero. Então, a partir do momento que eu ajustei o meu passo coletivo para ter a rotação no meio da faixa verde, nós não vamos ficar mexendo no coletivo à toa. Se eu apertei um pouco a curva, a rotação dispara um pouquinho. Quando eu voltar para a condição normal, a rotação voltará sozinha e vai facilitar a nossa vida. Depois, quando eu estiver chegando na altura do flare, que não precisa ser feito raspando a grama, para não correr o risco de bater a cauda variando a atitude, ou seja, com velocidade angular, que é uma coisa crítica, nós vamos então fazer o nosso flare com decisão, mas sem tranco e comando, sem fazer nada brusco. Cada um vai desenvolver o seu flare. Não é preciso fazer do meu jeito, cada um faz do jeito que gostar. Agora, é preciso que o flare cumpra as 4 finalidades, ou seja, ele tem que permitir parar de andar, parar de afundar, ganhar rotação e definir o meu ponto de toque. Então eu posso fazer o flare mais suave e inclusive perdendo um pouco de altura, mas eu não posso fazer o flare tão suave que me faça perder a energia da velocidade sem ganhar a outra finalidade, que é diminuir a razão de descida. Então eu tenho que fazer o flare dosando a minha maneira de transitar de uma condição de 70 nós para uma outra condição de praticamente parado no ar. Eu vou levar o nariz até a altura que eu também achar melhor, porque tem muita gente que faz o flare cada hora de um jeito. Uma hora ele traz até aqui em cima, outra hora traz aqui embaixo. Não, traga o nariz até um determinado ponto. Vamos procurar fazer tudo com repetitividade, ou seja, se eu trago sempre na mesma altura, eu vou conseguir dosar quanto tempo eu fico naquela altura. E aí eu vou precisar, talvez, de ir trazendo o ciclo para manter naquela altura. Ao passo que quem faz assim de uma vez até lá em cima, outra vez até aqui embaixo, ele não adquire repetitividade e tem hora que ele vai tocar com muita velocidade, tem hora que vai bater a cauda, tem hora que vai fazer direito. Então não é para fazer assim, é para fazer direito sempre. Nós vamos trazer o nariz até uma determinada atitude e vamos procurar repetir aquela atitude até cansar. E a partir daí, quando a gente percebeu que nós não temos mais potência de cíclico para garantir a atitude e manter aquela condição, está na hora então de levar o helicóptero para o chão. E como é que a gente vai levar? Nós vamos fazer de conta que a gente vai levar o helicóptero para o pairado. Como é que a gente faz? Final de aproximação, potência, baixando o nariz. Quanto mais repetitivo for, mais fácil fica cada procedimento. Então, a autorrotação tem que ser encarada como uma aproximação de grande ângulo em que a gente está de coletivo embaixo e a razão de descida, então, está um pouco mais alta. De forma que terminou o flare, eu vou baixar o nariz, como eu estou acostumado em qualquer outra final de aproximação. E eu vou tentar levar ele para o pairado. E tentando levar para o pairado, eu vou deixá-lo pertinho do solo e eu vou continuar aplicando o coletivo de forma que eu vou tocar suavemente. E eu tenho que tocar puxando o coletivo. Eu tenho que lembrar que a sustentação é função do passo quando a gente tem rotação constante. Quando a gente está em autorrotação, a sustentação passa a ser função do passo e da rotação. Como a rotação está decrescente, a sustentação vai despencar, ela vai cair, ela vai desabar, porque a rotação é a que é responsável pela velocidade tangencial do perfil aerodinâmico e como esse parâmetro evolui em relação ao quadrado, significa que quando a rotação cai, a sustentação diminui proporcionalmente ao quadrado da queda da rotação. O erro comum é justamente parar o coletivo, entendeu? E parou o coletivo, o helicóptero continua afundando e vai bater duro no chão. Nós temos que tomar cuidado porque a gente treina muito a autorrotação com arremetida ou a famosa autorrotação simulada e faz o flare e começa a dar potência. O dia que está sem motor, fez o flare, começou a dar potência, a rotação vai cair e a sustentação, portanto, vai cair em consequência e a gente vai bater a cauda e possivelmente vai tombar o helicóptero.
Então, nós vamos trabalhar a autorrotação para pousar corrido, né? Só que é para pousar corrido como nós pousamos corrido até agora, deslocando 5 a 10 metros no solo. E na medida que nós formos ganhando treinamento e formos ganhando proficiência no procedimento, nós vamos diminuindo a nossa maneira de tocar o solo até que no final a gente possa tocar praticamente parado. Lembrando que o nosso procedimento ele está sendo feito para melhorar as possibilidades, a probabilidade de sucesso no caso de uma falha real. O treinamento não é para assegurar que vai ficar perfeito numa situação real em que a gente não vai ter uma pista embaixo da gente. Nós estamos treinando na pista, procurando fazer o treinamento mais próximo possível da condição real da falha, mas lembrando que não tem o fator emocional, o estresse da pane real e a gente está em cima de uma pista. Então nós vamos começar por uma questão de segurança, pousando ligeiramente corrido, treinando para pousar no final cada vez mais curto até que a gente consiga pousar praticamente parado. E tendo em mente que no caso de uma falha real, nós temos que pousar de fato parado, porque dificilmente a gente vai ter, digamos, a sorte de ter uma parada de motor em cima de uma pista, de preferência de grama. Então, se a gente vai pousar num campo, num pasto, e se a gente deixar o helicóptero correr, possivelmente a gente vai tombá-lo. Então, para isso, o pouso real, no caso de uma falha real fora de pista, vai ter que ser parado e nós vamos aceitar algum nível de dano. Possivelmente um trem de pouso quebrado, mas não precisa ninguém se machucar. Então, nós vamos trabalhar a autorrotação direta, que nós vamos fazer com 700 pés de altura, partindo sempre do voo de cruzeiro. Vamos evitar aquela situação de entrar na final já tirando potência, reduzindo a velocidade para garantir a velocidade de autorrotação. Nós temos que entrar em autorrotação partindo do voo de cruzeiro. Então temos que ter 90 nós ou mais nivelado, potência, a buzina tocou, vamos nos acostumar a ouvir a buzina tocar, entendeu? E tocou a buzina, entra em autorrotação, faz a descida e pousa. Depois, nós temos que treinar, não é o objetivo do treinamento fazer a gente alcançar a proficiência de pousar, de escolher o ponto de toque. O objetivo é ensinar a pousar em autorrotação. Mas para melhorar um pouquinho essa questão de julgar até onde que a gente chega, nós vamos fazer aproximação de 90, de 180, de 360. Nós vamos colocar mais ou menos 200 pés para cada 90 graus a mais de curva. E lembrando o seguinte, a aproximação de 90 graus que nós vamos fazer na perna base, perpendicular, portanto, à pista, com 900 pés de altura, ela chama a aproximação de 90 até que a gente alinhe com a pista. Daí para frente virou uma aproximação direta, uma autorrotação direta, que a gente já acabou de comentar. Da mesma forma, a autorrotação de 180 vai se chamar de 180 até chegar no ponto da perna base, que virou de 90 e daí para frente uma direta e assim por diante. No caso da autorrotação de 360 graus, nós vamos colocar só 200 pés para tornar um pouquinho mais crítico o procedimento, no sentido que nem sempre a gente tem toda a altura do mundo para fazer todo o procedimento. Então, o objetivo é saber o seguinte, se eu tiver mais que 1.200 pés na vertical do ponto que eu estou, eu consigo fazer uma curva completa e pousar. Se eu não tiver 1.200 pés, eu tenho que pensar que no máximo eu chego no través, eu faço 180 e chego no través, e assim por diante. Se eu tiver 900, eu só consigo fazer 90 graus, porque não adianta nada eu ter uma área linda de pouso que não dá para eu alcançar em voo em autorrotação.